Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Gente, primeira vez que eu vou pregar com o título da mensagem ali do meu lado. Qual que é o título da mensagem de hoje, queridos? Qual é o tema do nosso culto de ação de graças? O que é que nós precisamos aprender a desenvolver dentro de nós? Gratidão. Sabe, queridos, eu estava em oração e perguntando ao Senhor sobre gratidão. Porque todos nós temos um conceito de gratidão. Sim ou não? Se eu perguntar para a maior parte de vocês, inclusive para mim mesmo, o que é gratidão, todos nós vamos responder que gratidão é ser agradecido por algo que recebemos. Não é verdade? Alguém aqui pensa diferente? Por favor, levanta a mão. Gratidão geralmente está associado a você ficar feliz, a você reconhecer, a você se alegrar por algo que você recebeu. Só que eu confesso para vocês que essa definição de gratidão parece que não supria o meu coração. Porque, queridos, nós recebemos, é verdade. E eu concordo comigo mesmo ao pensar que talvez essa visão de gratidão não suprisse o meu coração por causa da minha maldade humana. Que é natural do ser humano, querido, quando ele tem algo, ele querer mais. É ou não é? Não é verdade? Eu uma vez fiz uma pergunta para minha esposa, inclusive não foi uma pergunta que eu fiz para ela, foi o testemunho de uma vez uma moça que eu evangelizei há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Eu devia ter mais ou menos ali os meus 20 anos, ou seja, faz 16 anos, né? Nem faz tantos anos atrás assim, olha só. Mas eu tinha ali uns 20 anos e eu tive o prazer de acompanhar a conversão de uma menina. Na época, uma menina, ela deveria ter uns 13, 14 anos, 15 anos no máximo. E uma vez conversando com ela, o Espírito Santo me tocou e me fez fazer uma pergunta para ela. E a pergunta que eu fiz para ela foi: filha, se Deus não te desse mais nada, você se converteu ou não se converteu? Ela falou: sim, me converti. Você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador? Não aceitou? E ela falou: sim, eu aceitei. E eu perguntei para ela: e se Jesus não te desse mais nada? Nenhuma bênção, nem financeira, nem emocional, nem um relacionamento. Se Deus só te desse a graça da salvação, você seria capaz de viver a vida inteira com Ele, sendo grata a Ele e fazendo a vontade dEle, pelo dom da salvação que Ele te entregou uma única vez, quando você o aceitou como Senhor e Salvador? E ela olhou para mim, arregalou o olho, engoliu seco, balançou a cabeça, ela disse sim, mas sabe aquele sim que você dá por polidez e que depois você fica pensando no caso? E eu entendo ela, porque todos nós, queridos, nós gostamos de receber, mas nós gostamos da manutenção do que recebemos, não é verdade? Por exemplo, num casamento, conta a história, né, de que uma vez a esposa chegou para o pastor e ela precisava de um aconselhamento, e ela disse: pastor, eu preciso falar com você sobre o meu casamento. E o pastor falou: filha, me fala qual que é o teu problema. E o pastor disse: é o meu marido. E daí o pastor perguntou: mas o que aconteceu? Ela disse: pastor, meu marido é muito seco, meu marido não fala que me ama, meu marido não fala que gosta de mim, que me admira, ele não me elogia, ele não diz que me ama. E o pastor chamou aquele rapaz para conversar, e ele disse: querido, seguinte, eu tenho uma situação para resolver com você, porque a tua esposa me procurou esses dias, e disse que a última vez que você falou que amava ela, foi no dia do casamento. E ele disse: pastor, mas qual o problema? Eu já falei que eu amava, o dia que eu mudar de ideia, eu comunico. Compreende? Mas a gente não gosta só disso, pelo menos lá em casa, no meu casamento com a minha esposa, um cuidado que eu tenho é de sempre olhar fundo nos olhos da minha esposa, e dizer para ela algo que ela talvez até já saiba, mas é bom ser lembrado. Eu digo para ela: amor, eu te amo. E eu sei que isso renova a certeza, o amor, o sentimento que ela sabe que eu tenho por ela. Nós gostamos da manutenção daquilo que nós recebemos. Então nós imaginamos o seguinte, queridos, nós imaginamos que se o Senhor nos salvou e que o Senhor nos ama, Ele vai nos tratar com bondade. Não é verdade? Então nós gostamos de ver a bondade do Senhor se manifestar na nossa vida. Só que, muitas vezes essa bondade vem de uma forma que nós não entendemos, que nós não enxergamos, que parece que não é tão explícito assim. E para esses momentos, para essas situações, existe um remédio, e é o remédio da gratidão.
E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Amém, amados? Curva tua cabeça, feche teus olhos. Espírito Santo, Deus, que o Senhor venha nos dar discernimento. Que o teu Espírito Santo, que já está aqui atuando no nosso meio, venha abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais. Que as palavras faladas, ó Deus, possam ir além das palavras humanas, mas que o teu Espírito venha se comunicar com o nosso Espírito e gerar em nós, Senhor, conversão, gerar em nós, ó Pai, a tua vontade e o teu querer e a força, ó Deus, para cumprir essa vontade e esse querer. Então, Espírito Santo, em nome de Jesus, nós queremos declarar que nós dependemos de Ti. Nós dependemos, Pai, de que o Senhor venha nos tocar nessa noite. Cumpra a Tua vontade em nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, abram as Bíblias de vocês em Salmo capítulo 50, versículo 23, o último versículo, e deixa aberto. Daqui a pouco nós vamos ler sobre ele. Salmo capítulo 50, versículo 23, a versão que eu vou estar usando hoje é única e exclusivamente a NVI, para abençoar o povo que fica lá no multimídia, para não ficar trocando de versão. Filha, eu te amo, tá? Não vou judiar de você. Glória a Deus. Então, Salmo capítulo 50, versículo 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Vamos ler de novo para a gente entender bem o que esse versículo quer dizer? Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. A verdade, querido, é que 2020 vai terminando, e todos nós temos muito a agradecer pela nossa vida. Nós estamos vivos, amém? Quem está vivo aqui? Amém, eu também estou vivo, 2 vezes, vivo na carne e vivo no Espírito, porque Jesus me salvou, glória a Deus. Saúde, quem está com saúde aqui pode dar um glória a Deus. Família, amém. A igreja, quantos podem agradecer pela sua igreja? Glória a Deus, pelo sustento, pela provisão, pelo trabalho. Esse ano, o Senhor nos ensinou a dar atenção ao que realmente importava. Nós muitas vezes deixamos de lado o nosso querer, nossas vontades, e aprendemos a ir mais fundo, não na intimidade, mas na confiança e na dependência de Deus. Você acha que foi difícil, irmão? Você acha que foi ruim? Quantos falaram em algum momento em 2020 que foi difícil? Cadê? Se junte a mim, por favor. Se você não levantar a mão, a probabilidade de estar mentindo é grande. Então, por favor, levanta a mão para você falar a verdade. Quantos falaram que foi ruim? Querido, eu quero dizer algo para você. Em toda a história da igreja, esse foi o normal. O pessoal lá fora fica dizendo, nós vamos viver o novo normal. O novo normal vai trazer demandas, o novo normal ninguém conhece. Eu já preguei sobre o novo normal. E queridos, eu digo para vocês, nós não vivíamos o normal, nós vivíamos o excepcional. A história da igreja sempre foi marcada por lutas. A história da igreja sempre foi marcada por perseguições. A história da igreja sempre foi marcada por momentos de desafios. Queridos, logo depois que o nosso Senhor Jesus foi ao céu, mais ou menos ali por volta do ano 74, ele foi no ano 33, no ano 74, houve um surto de peste negra em Jerusalém. E a igreja cresceu, aproveitando aquele surto de peste negra, e eu amo esse testemunho, todo mundo foi embora, todo mundo abandonou os doentes, e os crentes ficaram lá. E agora a gente vê muitas vezes Deus recolhendo os santos, homens e mulheres de Deus, em meio a essa pandemia, com esse tal desse Covid. Mas eu quero dizer para você, querido, que naquela época, com aquele surto, foi muito mais. Mas aqueles homens e mulheres de Deus sabiam que a sua pátria não era a nação brasileira, ou na época a nação judaica. A nossa pátria é o céu. Amém, queridos? Então nós não temos o que temer. Eles não temeram, e porque eles não temeram, o reino avançou. Nós não precisamos temer, e se nós não temermos, o reino de Deus vai avançar nessa época, através da minha vida e da tua vida. Amém, queridos? A verdade é que nós sobrevivemos e prosperamos. Querido, nós não só sobrevivemos, nós supervivemos.
Amém? Nós prosperamos em meio à peste, em meio a perseguições civis, em meio a perseguições políticas. Nós sobrevivemos ao paganismo. Querido, você já viu alguém preocupado por causa do ateísmo? Porque parece que as pessoas estão se desviando de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Há 500, 1000, 1500, 2000 anos atrás era muito pior. O cristianismo, eu quero lembrar você, que nós nascemos de 12 homens que vieram de um só, o nosso Senhor Jesus Cristo, em um ambiente hostil, em um ambiente pagão, em um ambiente onde o cristianismo tinha tudo para ser sufocado, mas nesse meio o evangelho floresceu, e hoje Deus não precisa de muitos, mas Ele precisa de homens e mulheres de Deus, que estejam compromissados com a sua verdade, eu e você, e só eu e você, para que o evangelho prospere sobre a terra. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. E muitos anos depois, queridos, vieram os iluminados, vieram os iluministas, que gritavam aos 4 cantos da terra, não há Deus. Sabe esse movimento iluminado da Renascença, ali, século 16, 17, 18? Todo mundo querendo refutar a Bíblia. Queridos, a palavra de Deus nunca esteve tão forte quanto está hoje, na terra. A igreja nunca cresceu tanto quanto cresceu nos últimos anos na terra, refutando toda a ideologia, toda a filosofia que se levantou contra a igreja. Então eu quero dizer para você, querido, talvez para mim e para você 2020 tenha parecido difícil, mas em meio a tudo que nós, como igreja, já sobrevivemos, o café foi pequeno. Aleluia! Meu querido irmão, eu quero incitar no seu coração a força exata do versículo que nós lemos. E aí, eu quero ler mais uma vez o Salmo 50, 23. Nós vamos ler pela terceira vez. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda aos meus caminhos. Querido, olha que desafiador, olha que revolucionário. Eu não estou falando que eu sou bom, eu não estou falando que eu sou o bambambam, mas a graça que eu tenho de pregar essa palavra hoje, é a graça de nunca ter ouvido nenhum homem de Deus falar sobre isso, talvez você já tenha ouvido. Mas querido, esse versículo nos mostra que a gratidão, antes de ser uma resposta a uma bondade, deve ser um sacrifício de fé àquilo que ainda não se manifestou. Pare para pensar no poder da gratidão como sacrifício. Pare para pensar no poder da gratidão, não no pós-pago, mas no pré-pago. Não porque você sabe o que Deus fez, mas porque você sabe quem Deus é. Não porque você sabe o que Deus construiu na sua vida, mas pela certeza de que o que você sabe que Ele é, de quem você sabe que Ele é, e de tudo que Ele ainda vai fazer. Queridos, isso muda no nosso coração a chave. Isso muda no nosso coração a forma de nós nos relacionarmos com Deus. Querido, isso me faz lembrar de Abacuque. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18, diz o seguinte: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, e nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei o Senhor, e eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Sabe, amados, o que Abacuque estava falando era exatamente o mesmo espírito com que Davi proclamou, declarou, cantou, Salmo 50, versículo 23. Querido, aquele que oferece gratidão ao Senhor como sacrifício, honra a Deus, e o Senhor mostrará a sua bondade. Querido, se você talvez não tem visto nada de bom na sua vida, quem sabe você tem passado por momentos difíceis, quem sabe você perdeu pessoas, como eu perdi pessoas conhecidas. Graças a Deus não chegou na minha família, mas eu perdi pessoas que eu considerava minha família, inclusive a família da fé. Quem sabe, querido, você não viu coisas acontecerem na sua vida como você planejou. Quem sabe os seus planos não foram os planos que se cumpriram. E daí você buscou consolo tantas vezes naquela palavra que nós sempre dizemos: não foi os meus planos, mas foi os planos do Senhor. E eu prefiro viver os planos do Senhor do que os meus planos. Você está certo.
Só que às vezes a gente fala isso com aquele pontinho de tristeza, sabe? Às vezes a gente fala isso, parece que, puxa, não deu certo, mas foi a vontade de Deus, então vamos seguir em frente. Puxa vida, é isso mesmo. Irmão, está na hora de tirar o puxa vida do teu vocabulário. Irmão, está na hora de tirar mas vamos assim mesmo do teu vocabulário. Está na hora de trocar a mentalidade. Está na hora de você pagar gratidão ao Senhor no pré-datado. Está na hora de você ir para o pré-pago. Está na hora de você olhar para tudo que Deus tem feito na tua vida e você agradecer a Ele, mesmo sendo bom, ou quem sabe aos teus olhos não sendo tão bom assim. Está na hora, queridos, de nós olharmos para Deus como quem Ele é. Sabe, amados, eu confesso para vocês que eu cansei. Em alguns momentos durante esse ano, eu cansei. Alguns dos meus discípulos queridos e amados olharam para mim em alguns momentos e disseram assim: puxa, pastor, você está com cara de cansado. E eu não menti, eu não ocultei, eu disse: filho, eu estou. E eu confesso para vocês que até mais ou menos umas 3 semanas atrás, a minha expectativa, humanamente falando, era de terminar um ano para descansar. Hoje eu não tenho mais a mesma expectativa. Hoje a minha expectativa é de terminar um ano para começar outro, e começar a voar e fazer o que Deus tem que fazer, irmão. E fazer o que Deus me mandou fazer. Hoje a minha expectativa, irmão, é que comece logo 2021, e nós possamos dar cabo daquilo que nós temos sonhado. Mas tudo isso só é possível, queridos, porque Deus tira os nossos olhos da dificuldade. Querido, Deus tem que tirar o teu olho, Deus tem que tirar os teus olhos, mas para isso você tem que permitir, da dificuldade. Deus tem que tirar os teus olhos da limitação. Deus tem que tirar os teus olhos do problema. Deus tem que tirar os teus olhos do, mas a minha condição, mas o meu salário, mas o meu jeitão, mas a forma que eu vejo, a forma que eu acho. Querido, não se importe mais com essas coisas. Deus pode mudar a sua história em 1 minuto. Deus não precisa de muito tempo, Deus precisa de um dia. Aliás, Ele não precisa de um dia, Ele precisa de 1 hora. Aliás, Ele não precisa de 1 hora, Ele precisa de um momento para mudar a história e a sorte de cada um de nós. Eu tive a alegria ontem de conversar com um casal de discípulos muito amados e queridos, e eu ouvi algo que eu esperava ouvir há muito tempo da boca deles. Eles disseram: pastor, esse dia de hoje pagou o meu ano. Ainda que o ano tenha sido um ano de lutas, um ano de dificuldades, um ano de provações, um ano de tribulações, o que Deus fez hoje aqui na minha casa, fez esse ano valer a pena. Você entende, querido? É um momento, é uma atitude. Só que nós temos que viver isso, não com aquela expectativa da ansiedade. Não é a ansiedade o que Deus espera de nós. Deus espera de nós fé. E fé só pode ser vivida num ambiente de gratidão. Sabe? Então, Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu não sei de onde vai vir o recurso. Eu não sei, vou falar de algo pessoal, eu não sei de onde vai vir o dinheiro para trocar de carro. Eu não sei de onde vai vir o recurso necessário para que esse projeto se cumpra. Eu não sei de onde vai vir o emprego. Eu não sei de onde vai vir a pessoa ou o momento da conversão desse familiar que eu tenho orado. Eu não sei de onde vai vir a saúde. Eu não sei de onde vai vir o tratamento. Eu não sei, mas eu sei quem o Senhor é. E porque eu sei quem o Senhor é, eu sei que em algum momento, esse momento vai chegar. Compreende? Querido, não existe uma única vez na palavra de Deus que ao juízo não se siga a esperança. Sempre que Deus diz: ei, vocês vão passar por momentos difíceis agora, e isso é resultado do pecado e da atitude de vocês, em seguida Ele sempre nos diz: mas espera aí, eu vou resgatar vocês, espera aí, eu vou trazer vocês de volta para mim, espera aí, eu vou aliviar o fardo de vocês, espera aí, eu vou trazer vocês de volta para a terra que eu prometi por herança. Deus nunca deixa seus filhos. Salmo 37, 39 diz: do Senhor vem a salvação dos justos, e Ele é a nossa fortaleza na hora da adversidade.
Salmo 85:9 diz: perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. Isaías 51:5 diz: minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, e o meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. A minha pergunta é, querido, você é justo diante de Deus? Cadê quem é justo diante de Deus aqui? Quem disse que você é justo diante de Deus? Deixa eu confrontar você agora. Por que você é justo diante de Deus, irmão? Por quê? Cadê os que temem a Deus aqui? Levante a mão, eu quero ver. Quem disse que você teme a Deus? Quem te deu essa autoridade? Quem te deu essa ousadia para você se chamar de justo? Sabe quem foi que deu? Jesus. Quando derramou o seu sangue por mim e por você. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Por causa do sangue de Jesus, querido, a palavra de Deus fala que nós podemos nos achegar confiadamente ao Pai. Querido, você pode se achegar com confiança. Querido, você pode olhar para Deus. Você pode se achegar diante de Deus e dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, porque o Senhor me prometeu, e porque o Senhor me prometeu, eu vim aqui. Eu não vim para reivindicar, mas eu vim para esperar. Se posiciona, irmão. Sabe, não perde mais tempo declarando palavra de maldição sobre a tua casa. Não perde mais tempo declarando palavra de maldição sobre os teus filhos. Quebra a tua mentalidade de derrotado, irmão. Para de se ver como pequeno. Para de se ver como incapaz. Para de se ver como aquele que está fadado a viver sofrendo. Para de achar que o que Deus tem para você é sempre o pior, é sempre a luta, é sempre a dor, é sempre o fracasso, que você vai ser só espectador do que Deus está fazendo na vida dos outros. Para com isso. Começa a ser grato pelo que Deus fez, mas também começa a ser grato crendo no que Ele vai fazer. Sabe, irmão, muda a tua mentalidade. Igreja Fire da Borda do Campo, eu quero dizer para vocês, vocês não são pobres, vocês são prósperos no Senhor. Mudem a mente, mudem a visão, ousem construir coisas grandes em Deus. Vocês não nasceram para ser pequenos, vocês nasceram para conquistar uma terra que o Senhor prometeu para vocês. Amados, eu lembro que eu já comentei isso aqui, mas eu vou comentar de novo. Eu recebi uma palavra profética não faz muito tempo. Um homem de Deus olhou para essa cruz que está aqui atrás de mim agora, e ele perguntou: pastor, qual o significado dessa cruz? E eu falei: filho, eu vou te dizer algo. Eu já fui muito poético e já pensei muita coisa acerca dessa cruz. Mas até hoje a única coisa que eu sei acerca dela é que Deus mandou eu fazer, e a outra coisa que eu sei é que ela é bonita. Mas eu não tenho um significado específico para ela. E ele falou: pois Deus me deu um significado para essa cruz que está aí nesse altar, pastor. Eu estava aqui na hora do culto e o Senhor veio a mim e me perguntou: filho, essa cruz te lembra o quê? E ele falou: Deus, eu não sei te responder. Ela é bonita, mas ela não me lembra algo em específico. E ele disse que após alguns momentos o Espírito Santo chegou para ele e disse: filho, eu vou te falar o que essa cruz representa. Essa cruz representa um guindaste. Essa cruz parece um guindaste. E isso fala do chamado dessa casa. Essa casa é uma casa que vai erguer pessoas, vai erguer esse bairro, vai erguer a sociedade ao redor dessa igreja. Essa cruz, querido, fala do que Deus quer fazer na tua vida. Deus não te fez para ser pequeno, mas para que você não seja pequeno, o Senhor precisa fazer uma operação nos seus olhos. O Senhor precisa começar a fazer você se ver grande. Sabe, queridos, existe algo entre a dor e a honra. Existe algo entre os momentos de sacrifício e os momentos de provação e o momento da alegria. O sacrifício. Sacrifício de gratidão, não o de reconhecer, mas o de pré-conhecer. Somente os que são filhos e os que conhecem a natureza do Pai podem oferecer esse tipo de sacrifício. Pois eles sabem que apesar do momento atual, apesar do que os olhos veem, Deus está com eles e que a sua sorte vai mudar. Você é filho,
Nós cantamos isso. Sim ou não? Né? Nós fomos adotados como filhos. Sim ou não? Por causa de Cristo, primogênito, aliás, o unigênito, ele se torna o primogênito de muitos irmãos, e os irmãos de Jesus somos nós. Querido, se você é filho, você tem um pai. E eu não sei como foi a tua paternidade. Eu não sei se teu pai foi presente ou foi ausente, eu não sei se você teve pai, eu não tive. Eu não tive pai. Eu vim encaminhado lá do meu pai com 20 anos, e ele ficou ao meu lado até os 25, e eu cuidava mais dele do que ele de mim. Sabe, nós vivemos em um tempo onde a paternidade precisa ser resgatada, onde a paternidade precisa ser restaurada. Eu acredito que talvez muitos dos homens e das mulheres que estão aqui, se nós perguntarmos acerca da paternidade, nós vamos ver retratos de uma paternidade disfuncional. Mas eu quero dizer para você uma coisa, querido, você precisa entender que o teu relacionamento com Deus, e que Deus como teu pai, não é espelha, não é igual ao relacionamento que talvez você tenha tido disfuncional com seu pai. Querido, se você conhece a natureza de Deus, aliás, quando você conhece a natureza de uma pessoa, você sabe o que esperar daquela pessoa, sim ou não? Por exemplo, eu tenho aqui amigos, irmãos, homens de Deus que caminham ao meu lado, né? Eu tenho Wesley, por exemplo. Quando eu vou conversar com Wesley e eu pergunto alguma coisa para o Wesley, eu já sei mais ou menos o que e como ele vai me responder. Eu tenho aqui o Flávio. O Flávio é um amigo querido, um homem de Deus, caminha comigo, e eu conheço o Flávio. Então, quando eu falo algo com o Flávio, quando ele vem me falar alguma coisa, eu já sei mais ou menos o que e como, eu já sei o que esperar. Porque eu conheço ele, eu sei qual é a natureza dele, eu sei como ele vai falar, eu sei o que ele pensa. O Celso é um amigo, um irmão querido que Deus me deu nessa caminhada. E tantos outros aqui que eu ainda não citei o nome. Tem o Roger aqui, né? Tem o Ademir que está ali, tem o Álvaro que está ali, enfim, eu poderia citar todos. Homens e mulheres, todos aqui, vocês são queridos para mim. Mas quando eu converso com vocês, eu já sei o que o Senhor tem feito no coração de vocês, eu já sei o bom depósito que Deus fez no coração de vocês. Sabe? Então, queridos, da mesma forma é com Deus. Sabe, quando nós nos aproximamos de Deus e quando nós caminhamos com o Senhor, ei, qual que é a natureza de Deus? Deus é bom. Sim ou não? Você pode dizer isso, olha para a pessoa do teu lado e diz assim, ó, Deus é bom. Bom. Mas fala aquele bom com gosto, irmão, enche a bochecha assim, ó, e depois solta assim, ó, bom. Deus é muito bom, queridos. Deus é bom demais. Ele é o Pai das luzes. A palavra nos fala que não existe variação ou sombra no caráter e na personalidade em quem Deus é. E por que nós vamos duvidar, se nós sabemos quem Deus é? Por que nós vamos duvidar do que Ele vai fazer? Amém, queridos? Então eu quero lembrar vocês algo. Eu quero lembrar vocês que lá em 1 Samuel, capítulo 20, aliás, 2, versículo 30, lá no finalzinho do versículo, a palavra de Deus nos fala, aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam, serão desmerecidos. E eu quero lembrar vocês o exemplo de Abraão, e esse eu quero que você abra comigo. Hebreus, capítulo 11, primeiro nós vamos ler os versículos 11 e 12. Hebreus, capítulo 11, versículos 11 e 12. Amém? Abre aí comigo, querido. Pela fé, Abraão e também sua esposa Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Repita comigo, considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Quem é fiel, queridos? Quem fez a promessa? Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis quanto as areias do mar. Agora vai lá para o versículo 17, pula aí alguns versículos, vai lá. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício.
Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus podia ressuscitar dos mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Amém, queridos? 2021 será o ano da gratidão. E mais do que um espírito feliz, mais do que uma paz inocente, esse ano é um ano que nos chama à mudança. Esse ano nos chama à santidade. Esse ano nos chama ao serviço. Esse ano nos chama à intimidade. Eu e você não seremos mais iguais. Amém, queridos? Não seremos os mesmos. Ofereceremos a cada dia e cada minuto, como oferta no reino de Deus, sabendo que Deus é fiel e que Ele cuida dos seus. Irmão, 2021 você não vai ser igual. Amém? 2021 você vai ter mais autoridade. Quem quer autoridade da parte do Senhor? Sabe o que você precisa fazer para ter autoridade? Ter intimidade. Amém? Quem quer mais intimidade com Deus? Ontem eu estava conversando com um casal lindo, querido, amigos, discípulos, e nós estávamos orando numa confraternização que nós fomos, da célula do Sosmar e da Dona Zeni, e quando nós estávamos orando ali, o Senhor me levou a profetizar multiplicação esse ano para aquela célula. Glória a Deus. Quem que é da célula do Sosmar e da Dona Zeni pode dar um glória a Deus aí? Amém. E em determinado momento que eu profetizei, eu falei, eu não vou citar nomes, mas Deus está derramando sobre esse lugar uma unção de autoridade e liderança. E eu sei que um determinado casal querido recebeu. E depois, conversando com eles, de fato eles tinham recebido, e eles falaram que isso era até cumprimento de uma palavra que eles tinham recebido antes, de uma profecia que eles tinham recebido antes. E conversando com eles, eu falei para eles um segredo. E eu quero hoje dar para você o mesmo segredo. Eu já falei isso aqui, mas eu quero lembrá-los. O segredo do meu crescimento com Deus. Já falei isso para algumas pessoas, já falei de púlpito, talvez você não lembre. Quantos querem crescer com Deus? Quantos querem ser levados a um novo nível de autoridade ministerial nesse lugar? Você quer? Quer? Nunca diga não para Deus, esse é o segredo. Quer ser capacitado, irmão? Quer ser capacitado? Sabe como é que você é capacitado para fazer? Fazendo. Sabe como é que você cresce? Crescendo. Sabe como é que você constrói? Construindo. É no meio da caminhada. É enquanto você aceita e desenvolve na sua vida novos desafios, novos lugares ao qual o Senhor te coloca, que você é capacitado para assumir mais de Deus. E esse ano, o ano da gratidão, vai ser um ano aonde eu vou ver muitos homens e mulheres de Deus nessa casa, gratos, porque estão crescendo nos seus ministérios, porque estão crescendo na sua vida com Deus. Esse ano, querido, será o ano de pescar muito. Quem gosta de pescar aqui? Roger? E talvez você não goste de pescar peixe, mas todos nós, todos nós nos tornaremos pescadores de homens. Em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quero chamar o grupo de louvor. Eu quero fazer um ato profético nessa noite. Antes de começar a orar, fique de pé no seu lugar. Antes de começar a orar, eu quero pedir licença àqueles que estão na casa. Eu quero me direcionar àqueles que estão nos assistindo, tá? Amados e queridos, vocês que nos assistem aí pela live, agora eu estou falando diretamente com vocês. Nós vamos fazer um ato profético nessa noite, presencial aqui como igreja, e eu quero que você participe. Eu vou pedir para que nós encerremos a live logo depois que eu deixar de falar com vocês, mas eu quero que aí em casa você faça uma oração específica. Eu quero que você aí em casa, logo depois que essa live se encerrar, ore por comunhão, e não qualquer comunhão, comunhão com o corpo de Cristo. E eu quero, filho, que você
você querido e querida que me ouve, você possa orar, para que o Senhor possa fortalecer suas mãos e seus pés, para que nós possamos caminhar unidos, juntos como igreja, para construir o reino de Deus nessa terra. Que o Senhor derrame gratidão sobre a sua vida. Você que nos assiste agora, em nome de Jesus, seja tocado pelo Espírito de Deus. Que o Senhor derrame gratidão sobre a sua vida. Que lágrimas possam escorrer do seu rosto. Que você possa se entregar na presença de Deus e que Ele faça uma grande obra na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, por favor, gostaria de ter um momento agora só com a igreja presencial. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém? Igreja, nós vamos fazer agora um ato profético.